Isso. Então, Nelson, nós vamos dar início, né, para sermos cumpridores do agendamento, né, da programação. Vou iniciar, então, oficialmente a nossa conversa, dizendo, então, para todos que é com muita satisfação, né, que abrimos a presente programação de entrevistas, uma parceria da Casa Latino-Americana, Casla de Curitiba, e o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação, o IBRAS, da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Casla e IBRAS estão promovendo também em parceria o curso de Relações Internacionais, uma perspectiva latino-americana. O curso abordará dimensões globais de questões e problemas socioeconômicos, geopolíticos, socioambientais e culturais, na perspectiva, então, latino-americana e com enfoque multidisciplinar. O início do curso está previsto para meados de julho próximo, né? Por esta razão, estamos nos antecipando ao início deste curso com questões relevantes da atualidade sociopolítica e cultural, por meio de entrevistas com especialistas e estudiosos em diferentes áreas de conhecimento e de atuação em relações internacionais. Iniciando com esta programação, estamos entrevistando no dia de hoje o politólogo e ativista em direitos humanos, Nelson Serachuk, doutor em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Consultor político e social e ativista de organizações humanitárias, em especial junto a migrantes e refugiados, exerceu o cargo legislativo municipal em Lausanne em vários mandatos, de 1998 a 2013. Internacionalista desde sua juventude, espectador engajado em situações de conflito em diversos países da América Latina e Europa, Nelson Serachuk é a expressão de experiências limites no quadro das relações internacionais dos últimos 50 anos. Quer dizer, no contexto de um breve, mas também inconcluso século XX, né, parafraseando o Eric Hobsbawm, né, historiador inglês, século que sintetiza em escala planetária a reposição e reconfiguração daquilo que está na raiz das grandes transformações que a humanidade tem gerado pela gesta imaginária de Ulisses e as viagens de Marco Polo, né? Das conquistas e subjugações dos povos, das diásporas, dos exílios, dos imperialismos, dos colonialismos, dos neocolonialismos, mas também do decolonialismo, né? Pela resistência de populações autóctones e subalternas do planeta, choques civilizatórios, totalitarismos, utopias e distopias, crises climáticas e ainda outros gêneros de exclusão e intolerância em relação ao outro diferente. Queremos, então, inicialmente, saudar ao nosso convidado de hoje, politólogo Nelson Serachuk, agradecendo a sua generosa aceitação em participar da conversa de hoje. Então, Nelson, passando imediatamente a palavra a você, gostaríamos que você pudesse nos dizer como você sintetizaria sua história de vida no contexto dessas grandes transformações que mencionamos brevemente. Que lições você tira desse grande percurso e que desafios você percebe nessas persistentes permanências de desequilíbrios geopolíticos? Com você, então, a palavra, Nelson. Obrigado aí pela sua atenção. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam me escutando bem aqui desde Lausanne, na Suíça, onde eu vivo. Eu me chamo Nelson Serachuk. Eu nasci no interior do Paraná, em Mamborê.
Vou dar uma breve descrição sobre mim. Nasci no interior do Paraná, em Mamborê, vivi na cidade de Campo Mourão, e aos 17 anos, vim para Curitiba, onde eu vivi em 1970 e 71. Estudei no Colégio Estadual e estudei no Colégio Camões. Em Curitiba, eu tinha um irmão mais velho que estava preso político, que era líder estudantil, que foi dirigente do Centro Acadêmico Hugo Simas e do Diretório Central dos Estudantes. E, bom, eu sou de origem ucraniana. Meus avós maternos e paternos eram ucranianos que emigraram para o Brasil desde a Áustria-Hungria. Naquela época, o oeste da Ucrânia ainda pertencia à Áustria-Hungria. Depois vai pertencer à Hungria somente, à Polônia e tudo mais. Isso faz parte da história. Então, eu já tive uma sensibilidade muito grande com relação à história europeia e à questão da imigração. E, bom, em Curitiba eu era um imigrante que vinha do interior do Paraná, como todos os outros, como o Dimas Floriano, que vinha de Santa Catarina, outros companheiros do Mato Grosso, do interior do Paraná também, de outros lados do Brasil. Éramos uma espécie de imigrantes na cidade de Curitiba, né? Que era muito conservadora e fechada para nós mesmos. Então, eu tive a chance de conhecer o meu grande companheiro Dimas Floriano e muitos outros companheiros, e com eles também aprender, estudar, porque a nossa única saída na vida era estudar e trabalhar. Eu trabalhei no Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito, em Curitiba, e trabalhei também no Centro Acadêmico Rocha Pombo, da Faculdade de Filosofia, em Curitiba. Eu estudei no Colégio Estadual, onde reprovei em Educação Moral e Cívica, e depois passei a estudar no Colégio Camões, que foi um colégio criado por companheiros que estavam excluídos do ensino público e tudo pela ditadura militar. Para mim, foi uma grande chance de estudar nesse colégio e estudar com o professor Dimas Floriano. Sendo preso em Curitiba, eu lembro uma vez quando o Exército chegou no cursinho que nós havíamos criado, Dimas Floriano e outros companheiros da Faculdade de Direito e de outras faculdades, um cursinho para estudantes carentes na Marechal Floriano. Quando estávamos tarde na noite para fechar, todo mundo já tinha ido embora, chega o Exército para nos confiscar material e saber o que fazíamos. Bom, no ano de 1971, eu era muito controlado pela polícia, já aos 15 anos tinha sido preso pela Polícia Federal em Campo Mourão, porque foi lançado um jornal em Campo Mourão, e tinha muitas visitas da Polícia Federal em minha casa, que eram recebidos pela minha mãe, com um pequeno chá, um chimarrão, e fazia sala para eles. Meu pai era um militante, era farmacêutico, militante do antigo PTB brisolista. Ele foi 2 vezes vereador em Campo Mourão e Mamborê, mas eu ganhei dele, porque eu fui 3 vezes eleito vereador da cidade de Lausanne, na Suíça. Bom, em Curitiba, então, eu fui preso, uma blitz na rodoviária de Curitiba, como companheiro que fazia teatro de marionete. Fui preso numa quarta-feira, felizmente um companheiro com quem morávamos juntos, éramos 5 que tínhamos o que chamavam uma república, um apartamento que alugávamos coletivamente. O companheiro viu, alertou todo mundo, meu irmão
mais velho tinha acabado de sair da prisão, entrou na clandestinidade, e no dia seguinte, a Polícia Federal me interrogou, me bateu, me botou numa cela até o pescoço cheio de água de rato, foi muito maltratado e perguntavam sempre onde estava fulano, onde estava cicrano, onde estava fulano, onde estava cicrano. Quer dizer, situação difícil e dura. De madrugada, eles abriram as 4 malas, que meu amigo Leonil Lara estava viajando para São Paulo, e ficaram decepcionadíssimos, porque nas malas só havia bonecos de marionete, panos, tintas, livros, roupas, peças de teatro e nada mais. E onde estão as armas? Onde está o material? Onde está isso? Bom, os advogados foram acionados e no dia seguinte tiveram que nos liberar. Liberado, fiquei em casa, todo o pessoal que vivia comigo, inclusive o Dimas Floriani, se mandaram, foram para outros lugares, foram se proteger. E no sábado de manhã, um dos meus irmãos bate na porta, eu vejo quem que é, ele entra, e ele disse, você viu o jornal hoje? Eu falei, não, estou me levantando agora, às 9 da manhã. A Gazeta do Povo tinha uma manchete que dizia que eu tinha sido preso, que eu estava procurado pela Polícia Federal, que eu tinha sido preso, e que a Polícia Federal iria revelar o exato conteúdo das bagagens que a gente levava, que eram armas, drogas e material subversivo. Isso foi como me condenar à morte, porque na época estava a moda de abater uma pessoa e dizer que ela resistiu ou que ela fugiu da prisão e colocar uma arma na sua mão da pessoa morta na rua. Isso aconteceu com Marighella, aconteceu com muitos outros, né? Quer dizer, era um momento tenso da ditadura militar nesses anos, que o regime endureceu a partir de 68, né, com o ato institucional número 5 e em seguida com o 447 e com decretos secretos, que eles chamavam secretos, né? Então, nós estávamos vivendo uma ditadura militar desde 64, que depois o presidente legitimamente eleito, João Goulart, que substituiu Jânio Quadros, que renunciou, e que estava fazendo uma proposta política de reformas fundamentais no Brasil, inclusive a reforma agrária, que nunca foi feita até hoje, que está escrita na Constituição de 1988. Do Nelson, Brasil, isso então levou você a iniciar o seu périplo das experiências internacionais, né? isso foi que nos levou a sair do Brasil, ter Uruguai, que fomos ajudados por um deputado do Frente Amplo, que nos levou para uma chácara no Uruguai, e que nos conduziram até Santiago do Chile, pois que o presidente Salvador Allende havia sido eleito no final de 70 e já havia, inclusive, já haviam refugiados políticos brasileiros no Chile, porque o Chile era um país de asilo, né? Era um país que recebia exilados de quase toda a América Latina, e já existiam muitos brasileiros exilados, e que, inclusive, recebeu o grupo dos 70 que foram trocados contra o embaixador da Suíça, que havia sido sequestrado no Brasil. Quer dizer, Salvador Allende foi um grande presidente socialista, pacifista, democrático, que acolheu 70 presos políticos brasileiros, trocado por embaixador, o que significou dar um tabefe nas ditaduras militares da América Latina. Nós estávamos cercados já por ditaduras também na Bolívia, no Paraguai, eterna ditadura paraguaia. No Uruguai, a situação estava caminhando para uma ditadura militar.
Na Argentina, a situação estava muito instável. E no Chile, me refugiei no Chile. No Chile, eu pude continuar meus estudos, terminei o ginasial, fiz as equivalências, fiz vestibular e entrei na faculdade. Só que no Chile, já em 73, a situação estava periclitante, estava muito difícil, quase nada mais funcionava. Trabalhei no Chile, continuei a trabalhar, trabalhei como fruteiro 1 ano vendendo fruta e trabalhei com um grupo de bolivianos que faziam, militares bolivianos que faziam artesanato de couro. E com isso eu sobrevivia, estudava e militava nos movimentos populares. Ajudava a construir bairros, ajudava a descarregar trem, fazia ocupações de casas que eram abandonadas pela burguesia, que tinham fugido do país, ajudava nos supermercados que eram abertos com pé de cabra, onde se punham brigadas, se organizavam brigadas para fazer funcionar os supermercados. Quer dizer, militei ativamente no Chile, me inseri na sociedade chilena e prossegui meus estudos ginasiais e universitários e fui cada vez mais me informando, muito curioso, aprendendo bem o espanhol, fazendo muitas leituras. No Chile, o governo popular criou uma editora que chamava Quimantu. Os livros eram preço simbólico, né? A gente lia demais, sabe? Depois eu olho para o passado, eu me digo como é que eu consegui fazer tantas coisas assim no período que eu vivi no Chile, né? Então, Nelson, aí, em relação, então, veio o golpe, né? E aí você acabou se refugiando e nesse refúgio você, então, depois vai a Portugal. Em relação, então, a essas suas experiências, eu já te lanço uma outra questão para você refletir conosco, que eu chamaria isso aí o capítulo das utopias e distopias também, né? Nessa sua experiência, o que que você destacaria como mais relevante, o que mais o marcou, né? Nessas suas experiências, principalmente nesse período do Chile e Portugal. Eu só vou completar que no Chile eu fui preso antes da tentativa de golpe do 29 de junho de 73. A Marinha, em plena Santiago, quer dizer, vasculhou meu apartamento em busca de armas, e não tinha armas nenhuma, só tinha livros, né? E que eu fui preso no dia 12 de setembro, um dia depois do golpe de Estado, contra o presidente Salvador Allende. Cabe lembrar que no dia 4 de setembro, que foi o aniversário da nacionalização do cobre no Chile e da eleição do Salvador Allende, 1 milhão de pessoas desfilaram nas ruas de Santiago para apoiar o governo da Unidade Popular e a nacionalização do cobre. 1 milhão de pessoas numa capital que tinha apenas 2 milhões e 200 mil pessoas. Quer dizer, metade da cidade desfilou para o presidente Salvador Allende, no dia 4. No dia 11 de setembro, o golpe de Estado militar, violentíssimo, perseguindo pessoas, prendendo, levando para estádios. Eu fui levado para um comissariado de polícia, para o estádio de basquetebol do Chile, onde mataram, assassinaram o conhecido cantor Victor Jara, e depois para o Estádio Nacional, onde eu fui torturado pela polícia brasileira, no Estádio Nacional do Chile. Nós tivemos a vida salva por intervenção das Nações Unidas, do Alto Comissariado pelos Refugiados e pela ação humanitária do embaixador da Suécia, o senhor Harald Ederstam.
Fui extraído de lá para a Suíça. Cheguei na Suíça no começo do inverno, quase no começo do inverno, um frio danado. 2 meses depois eu estava trabalhando numa gráfica. Eu tinha aprendido também manipular máquinas de gráfica. Eu acho que a minha vida no Brasil, de ter trabalhado como vidraceiro, ter trabalhado como recepcionista no escritório de advogados, de ter trabalhado em centros acadêmicos, de ter aprendido mimeógrafo, de ter aprendido datilografia, de sempre ter ganho minha vida no trabalho no Chile, quer dizer, prosseguindo meus estudos, foi uma grande aquisição para mim, não só a nível da vida, de prosseguir os estudos a nível intelectual, mas também a nível da vida prática, do trabalho e de conhecer as pessoas, de se aproximar das pessoas, se aproximar dos movimentos sociais, de participar. No Brasil era praticamente impossível participar, mas nós fazíamos coisas no Brasil durante a ditadura militar. Fazíamos aquilo que não era permitido, que havia uma grande censura e a gente driblava essa censura, como podia driblar, né? E vivia e continuava a luta em frente. A mesma coisa foi no Chile, onde eu conheci cubanos, conheci nicaragüenses, bolivianos, peruanos, colombianos, gente, uruguaios que fugiram do Uruguai depois, porque houve o golpe de Estado no Uruguai. Conheci muita gente, conheci também brasileiros que eu não conhecia, né? Vivendo, convivendo com essas pessoas e participando nos movimentos sociais que a gente aprende e que faz parte da minha bagagem, que sempre fez parte da minha bagagem. Então, chegando na Suíça, eu já fui 2 meses depois, eu fui trabalhar numa gráfica. Fui trabalhar, o chefe do setor onde eu trabalhava, ele falava italiano, buscava eu sabendo português e espanhol, um pouco de inglês. Comecei a estudar o francês, já me virava, né? Me virava. E, bom, fiquei na Suíça, mas acontece que aconteceu comigo aqui uma coisa muito estranha, é que eu fui convocado pela Polícia Federal Suíça, que me disse que eu não era eu, que eu não me chamava Nelson Serachuk, que eu tinha um nome falso, que eu tinha feito viagem para a América Latina, todo o tralalá, e eu trabalhava, sabe, o tempo todo, não sei de onde eles tiraram isso. Aí eu disse para eles, vocês telefonam lá para a prefeitura de Campo Mourão, onde eu vivi toda a minha adolescência, e pergunte lá como é que eu sou fisicamente. Porque eu era piá, né? Era guri, jogava futebol lá com todo mundo, sem camisa, né? Aquele calorão em Campo Mourão. Eu tenho uma característica física que pode provar que eu sou eu, né? Eles não quiseram saber disso, tal, me ameaçaram retirar o asilo político. Eu falei, me retire, me leve em Genebra, no Alto Comissariado de Refugiados das Nações Unidas, porque eu era refugiado no Chile, né, reconhecido, né, pelas Nações Unidas. Aí a coisa ficou meio assim comigo, sabe? Me senti mal aqui. Fui para Genebra, trabalhei no negro numa fábrica à noite, né, de noite, e fui para Paris. De Paris atravessei a Espanha e fui para Portugal. Somente com o contato de uma pessoa, que era um exilado português, que tinha sido exilado em Paris, professor de economia, que me deram contato para procurá-lo em Lisboa. E cheguei em Lisboa no 23 de dezembro de 1974. E no trem, eu tomei um trem, atravessei assim a Espanha na cara, sabe? Era a Espanha franquista, né? Fascista. Atravessei assim na cara a Espanha. E no trem eu vi um rapaz lá com violão, tinha um lugar para sentar, tal, sentei. Era um brasileiro estudante de medicina em Lisboa.
Aí já tinha onde passar o Natal, já tinha um quarto para dormir no centro da escola de medicina, onde eu fiquei 8 meses vivendo. Já conheci outras pessoas, portugueses, estudantes, alguns que tinham voltado da guerra colonial, porque a Portugal tinha 600 mil militares nas colônias, nas antigas colônias, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor, né? E cheguei em plena ebulição da Revolução de Abril, que foi em abril de 74, a Revolução dos Cravos, e por ali já fui me integrando com contatos e fui trabalhar num jornal chamado Página 1, que era um jornal de frente das esquerdas, junto com os militares da dinamização cultural. Eu sou membro da Associação de Conquistas do 25 de Abril em Portugal. Tive essa honra. E em 74 eu tinha 21 anos. Quando eu cheguei no Chile eu tinha 18 anos. Quer dizer, eu comecei cedo, porque a ditadura brasileira foi em 64, eu tinha apenas 11 anos. O meu pai era PTB, brisolista, era janguista pelas reformas fundamentais no Brasil, pela democracia. Quer dizer, eu fui impregnado por isso tudo e eu segui um caminho que meu pai sempre dizia: estude, 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 porque a única maneira de ter uma profissão, de ser alguém, é estudante, é estudar. Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você gosta, procure fazer, né? E todo esforço que você faz, você vai receber cedo ou tarde uma recompensa. E essa foi minha trajetória. Eu fiquei em Portugal até final de 77 e decidi voltar para a Suíça. Voltei para a Suíça porque eles ameaçaram me retirar o asilo político suíço, né? Me ameaçaram retirar. E como Portugal não tinha assinado ainda a Convenção de 1951 dos refugiados políticos, Portugal não podia me dar o asilo político e ia ficar em Portugal indocumentado. Então decidi voltar para a Suíça, para Lausanne, e fui trabalhar numa fábrica metalúrgica, onde trabalhei 8 meses, e aí decidi prosseguir meus estudos universitários. Aí, em 78, eu já estava com 25 anos, né? Aí, falei, vou prosseguir meus estudos, e fiz 2 anos no Instituto de Desenvolvimento de Genebra, que é a autoescola de estudo de desenvolvimento, e 3 anos de ciências políticas em Lausanne. Mas eu voltei para o Brasil em 80, a situação estava preta, ainda era a situação do regime militar de Figueiredo, e houveram atentados no Brasil, em centro, contra a OAB, contra a ABI, contra a CNBB, e acabei revoltando para a Suíça e prossegui meus estudos. E sempre trabalhando. Aqui na Suíça eu trabalhava durante o verão todo, na construção civil, em supermercado, no que aparecer, para economizar e para fazer os estudos, né, universitários. E sempre fui contratado como assistente na universidade, o que dava para me ganhar alguma coisa, né? E vivendo e tocando para frente, com cara e coragem. É isso, né? O que mais me marcou, assim, que foi relevante para mim, na minha vida, no meu percurso, foram... no Brasil, tudo estava proibido. Não havia movimento sindical, movimento estudantil foi decapitado, tudo foi decapitado. Quer dizer, foi aquela experiência chilena, democrática,
popular, socialista, de organização das fábricas, das juntas de vizinhos, de bairros, da centros de mulheres, de grupos de alfabetização, de centros de saúde, de centros de abastecimento, essa luta no dia a dia para fazer avançar a democracia popular, de base. Claro que o Allende era presidente da República, não tinha maioria parlamentar, mas fazia avançar em todos os níveis a participação democrática. Um governo socialista democrático, uma democracia participativa. E isso que me marcou muito no Chile é que a vontade popular ela é extremamente forte quando se tem vontade. Quando se tem convicções, com pouco você faz muito. Com pouco você faz muito. Quando se busca uma unidade, se busca discutir as questões de base, fundamentais, e se unir e trabalhar coletivamente, em conjunto, é o básico, é o fundamental para avançar um processo democrático no país e também para se formar a si mesmo. Quer dizer, que você esteja inserido naquilo que você mais gosta, na tua profissão, no teu bairro, no teu lá onde você vive, no centro de abastecimento, que você esteja próximo das pessoas e que você seja curioso e que você participe, porque participando também a gente aprende muito, não só praticamente, mas também teoricamente, porque nos leva muito a refletir, a pensar como pode ser o mundo melhor, diferente, o que é possível. E, para mim, tudo é possível. Em Portugal, eu já encontrei uma situação bastante diferente que o Chile. Porque em Portugal houve uma revolução militar, anticolonial, porque os militares estavam desgastados nas lutas contra os movimentos de independência que surgiram no Moçambique, na Angola, São Tomé e Príncipe, Timor, Guiné-Bissau, etc., né? Quer dizer, o Portugal foi um dos últimos países colonialistas da Europa. Lembremos da Guerra da Argélia, que a França, quer dizer, o que a França fez na Argélia, massacres incríveis, e que teve que largar a Argélia nos anos 60. E Portugal já estava em 74. E essa revolução foi democrática dos militares, porque os militares não guardaram o poder. Os militares entregaram o poder aos civis. Eles buscaram criar uma Assembleia Legislativa, uma eleição presidencial, estabelecer a democracia em Portugal, que tinha vivido mais de 40 anos de ditadura. Quer dizer, isso, e a questão em Portugal estava nessa liberação, saltou essa chapa de aço que estava em cima do povo, da censura, do controle, do fascismo, sabe, do subdesenvolvimento de Portugal. Portugal, em 74, tinha quase 40% de analfabeto. Uma mulher levava 3 anos de luto, de preto, quando faleceu seu marido, seu filho, na guerra. Portugal tinha mais de 600 mil exilados que tinham fugido, que não queriam fazer a guerra colonial, jovens. Portugal estava completamente acabado com a guerra colonial. Agora, havia uma direita forte dentro do exército, que tentaram fazer vários golpes de Estado contra os militares democráticos. Uma coisa que os militares de Portugal criaram foi o movimento de dinamização cultural
das Forças Armadas. Quer dizer, alfabetizar, levar a medicina para o interior, levar o desenvolvimento, levar os serviços públicos para as aldeias do interior, para as cidades. Quer dizer, e em Portugal também uma burguesia fugiu do país, inclusive fugiram muito para o Brasil, né? Essa burguesia, tudo se champalimou, os donos de tudo que era questão imobiliária, tudo isso, sabe? Banqueiros e tudo, né? Fugiram, foram se abrigar lá com a ditadura militar brasileira em 74. Quer dizer, então, em Portugal, tudo estava por construir. Tudo estava por construir. Todos os movimentos de bairro, os sindicatos, as juntas de vizinhos, os centros de abastecimento, tudo estava para ser reconstruído. E o que era lindo em Portugal era aquelas praças em que as pessoas se reuniam para conversar, para discutir, no final da tarde, depois do trabalho, né? E falar e discutir e ver o que podemos fazer, o que podemos. E eu tinha essa experiência do Chile. Eu tinha essa experiência do Chile, de movimentos sociais, de movimentos populares, né? Que tinha me marcado profundamente essa experiência chilena, né? Que me permitiu me inserir numa sociedade, quer dizer, e aprender com o povo também, porque o povo tem uma sabedoria, ele sabe também o que é bom para ele. Isso nós temos que discutir sempre. Então, Portugal foi um grande avanço na Europa. Foi um grande avanço democrático, porque logo depois caiu o Franco, morreu o Franco, acabou a ditadura espanhola, houve uma democratização, um vento de liberdade em toda a Europa. Eu voltando para a Suíça, quer dizer, eu me inseri aqui nos sindicatos, me inseri no movimento, criamos o movimento SOS Asilo Político, né? Criamos o movimento contra o racismo aqui na Suíça, né? E fui participar em centros socioculturais dos sindicatos e me formei, terminei os meus estudos, o meu master, e fui trabalhar para a Cruz Vermelha Suíça na acolha de refugiados e imigrantes que chegavam na Suíça. Então, Nelson, só um momentinho. Eu acho que você fez uma bela descrição e análise, né, do capítulo das utopias e distopias, né, principalmente resgatando as experiências populares do Chile, de Portugal, e mesmo das lutas subliminares na Suíça, né? Eu engataria agora, já que você entrou na questão da Cruz Vermelha, engataria duas questões para você também abordar em relação a essa experiência específica com os refugiados e os migrantes, né? Você, afinal, é um cidadão brasileiro e suíço hoje, né? Então, eu gostaria que você nos relatasse, né, um pouco essa tua experiência junto a essas organizações humanitárias, né? E desses contatos e envolvimento com migrantes e refugiados, né, do planeta praticamente na Suíça, né? Quais lições e experiências de vida permanecem vivas em sua memória, né? E se as políticas públicas suíças podem ser consideradas exemplares na área de proteção aos direitos humanos, principalmente nesse capítulo da questão de refugiados e imigrantes. Olha, Dimas, vou te dizer uma coisa. A Suíça, em 1973, o governo suíço, até 1973, os refugiados que chegavam aqui na Suíça eram os que vinham da Tchecoslováquia, da Hungria, quando houve invasão russa, etc. e tal, né? Então, eles estavam mais abertos para receber refugiados que vinham da ex-União Soviética e do Pacto de Varsóvia do que refugiados
que vinham da África ou da América Latina. Com relação ao Chile, a Suíça somente recebeu 200 refugiados políticos que vieram do Chile. E eu estava nesses 200. E graças ao embaixador da Suécia, Harald Ederstam, que me botou nesses 200, que eu vim parar aqui. Quer dizer, a Suécia recebeu milhares de refugiados do Chile, de toda a América Latina, do Uruguai, da Bolívia, do Chile, de outros países, né? A Suíça decidiu somente receber 200 e nada mais, e dizendo que não havia lugar para essas pessoas virem para cá. Quando a gente sabe que as ditaduras na América Latina, como no Uruguai, no Chile, que foram violentíssimas, e que depois na Argentina o golpe de Estado foi violentíssimo, tem 30 mil mortos e desaparecidos na Argentina. No Chile tem milhares de desaparecidos de mortos, no Uruguai também, né? Na Bolívia, o que aconteceu, né? Então, os refugiados da América Latina eram mal-vindos aqui na Suíça. A Suíça recebeu 200 só para mostrar que recebeu. Então, em 74, que eu estava aqui ainda, no começo de 74, houve um movimento na Suíça que chamava Movimento dos Lugares Gratuitos. 14 mil famílias suíças assinaram um documento dizendo que acolheriam uma família refugiada do Chile, que a sustentariam até que elas arrumassem um trabalho. 14 mil famílias. E esse movimento foi lançado por um abade, a Abade Koch, que faleceu recentemente. E muitas personalidades, como Jean Ziegler e outras pessoas, o grande sociólogo Jean Ziegler, que vale a pena ler, sabe? Então, esse movimento, o que aconteceu? Muita gente, inclusive eu em 74, eu ajudei, ia para a Itália, lá na fronteira, e pegava um carro, tal, não sei o quê, e fazia entrar chileno que chegavam na Itália, fazia entrar na Suíça, ou na França fazia entrar na Suíça, sabe? E eles vinham pedir um asilo, ou ficavam escondidos uns tempos, depois pedia asilo e se legalizava. Então, quando eu fui trabalhar na Cruz Vermelha, foi na época em que chegaram muitos refugiados políticos do Kurdistão. O Kurdistão, os curdos, é um povo que foi dividido entre 4 países. Em 1923, o tratado foi feito em Lausanne. O povo curdo foi dividido entre Turquia, Síria, Iraque e Irão. Que até hoje, esse ano é o centenário desse Tratado de Lausanne, é vergonhoso, sabe? E foi um tratado que reviu um tratado anterior que permitia a criação do Estado curdo na região. Quer dizer, nessa época que fui trabalhar na Cruz Vermelha, chegaram muita gente do Kurdistão turco, chegaram muitas pessoas ainda da Angola, que estavam... A Angola estava vivendo uma verdadeira guerra civil, onde os sul-africanos entraram no sul da Angola e tudo, né? A independência foi em 1975, mas houve uma guerra civil de muitos anos. Muitas pessoas do Sri Lanka, o Sri Lanka que tem o povo tamil e o povo singalês. Quer dizer, houve golpe de Estado no Sri Lanka, guerrilha, quer dizer, havia um forte movimento de esquerda, os tigres tabu, né? E chegavam refugiados do Egito, de outros países. E eu fui trabalhar na Cruz Vermelha e comecei a conhecer pessoas que vinham também do Afeganistão, que estava ainda ocupado pelos russos. Os russos ocuparam o Afeganistão, uma época. Quer dizer, fui conhecer gente em tudo que é país do mundo.
e defendendo o direito do asilo político, defendendo o direito da proteção dessas pessoas que não fossem devolvidas para os seus países de origem, onde eles arriscariam a morte, simplesmente a morte, o desaparecimento. Aí criamos o movimento SOS Asilo, com vários companheiros de esquerda, companheiros anarquistas e outros, com advogados, militantes, né? E entramos nessa luta e criamos também a Associação Suíça contra o Racismo, contra a discriminação racial, porque eu dizia, por que eles têm, a Suíça tem mais racismo contra os sri-lanqueses? Os sri-lanqueses são indianos, né? E eu dizia, eles têm tanto ódio dos sri-lanqueses aqui, talvez até mais que contra os africanos, né? Aí um dia eu me levanto, me olho no espelho, acendo a luz do banheiro, me olho no espelho, aí eu me digo, já sei por quê. Porque o sri-lanquês sou eu, europeu, de origem europeia, visto em negro no espelho. É o branco que tem medo de ficar negro. Então, porque o sri-lanquês tem o mesmo traço que um europeu, né? Ele não tem aqueles lábios grossos, tal, não sei, aquele nariz achatado, né? Como muitos africanos, uma parte dos africanos, né? Então, o branco, ele tinha muito racismo contra os sri-lanqueses, porque, na verdade, o sri-lanquês era ele em negro, né? E aí havia um racismo terrível, né, contra os sri-lanqueses. Ademais que eles tinham vestimentos, eles usavam um pano em volta do corpo, como uma saia, se davam a mão entre homens, inclusive o muçulmano também se dá a mão para passear como homens, né? Vá aqui na Argélia, você encontra um amigo, faz o amigo, aqui na Tunísia ou no Marrocos, ele sai contigo para te mostrar a cidade, ele te pega na mão. É a coisa mais normal do mundo. Aí no Brasil também, no Nordeste, na Bahia, também se faz isso, né? Então eu fui conhecendo gente, pessoas de tudo que é país do mundo, e escutando a história deles e aprendendo sobre os países deles, quer dizer, aprendendo a geografia, a história, né? A língua, né? Eu já, por exemplo, escutava os sri-lanqueses falando, né? Aí eu afinava a orelha com o tempo e afinando a orelha, né? Aí eu escuto vidro. Falei, vidro? Sapato, mesa, né? Palavras em português, porque os primeiros colonizadores do Sri Lanka foram primeiro os portugueses, depois os holandeses, depois os ingleses. Quer dizer, países que foram colonizados, né? Porque a Europa colonizou quase todo o mundo inteiro, né? Teve para tudo quanto é lado, a potência europeia, a cruz e a espada, depois a pólvora e o canhão, né? O Marco Polo trouxe da China, que a pólvora se usava para festejos, né? Fazer foguetes decorativos, né? E que se tornou arma, né? Então, esse contato, esse envolvimento com os refugiados políticos e também refugiados da miséria, quer dizer, é legítimo, hoje está se reconhecendo, pouco a pouco, está se reconhecendo que existem refugiados climáticos. Refugiados climáticos. Tem regiões do mundo que estão sendo devastadas e que muitas multinacionais ajudaram a devastar. Basta ver, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que a sede está aqui a 5 quilômetros aqui de casa, que era uma empresa nacional brasileira, que pertenceu ao Estado, que foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. O que a Vale faz no mundo? Faz buraco. O que aconteceu em Mariana? O que aconteceu aí em Brumadinho? É o que acontece todo dia no Congo.
aqui do lado, aqui na África, na frente do Brasil, sabe? Que são explorados. Se não houvesse o coltad do Congo, onde trabalham milhares de crianças menores, a gente não teria celular. Porque tudo, essa matéria que é feita celular, vem do Congo, do coltane. Quer dizer, e aqui também você aprende quem são essas multinacionais. A Suíça era um país do segredo bancário. O segredo bancário foi se esfacelando pouco a pouco por pressão americana, a pressão de outros, disso, daquilo, tal, e pressão interna também, né? E a Suíça, esses banqueiros se reconverteram em quê? No trade, no negócio. 70% das matérias-primas principais do mundo são negociadas na Suíça. São negociadas na Suíça. Quer dizer, a Suíça, então, a gente diz que é o Dom João da Fortaleza Europa. A Suíça não faz parte da União Europeia, ela tem acordos bilaterais, né? Então, o mundo foi mudando, foi se criando a União Europeia, né? A Comunidade Europeia, a União Europeia. A União Europeia foi se expandindo, mas junto com a União... Bom, voltando para a Suíça. Então, a participação minha nos movimentos sociais foi o que me levou a entrar na política. E eu me naturalizei. Quando o Brasil aceitou a dupla nacionalidade, foi em 91 ou 92. Minha filha nasceu em 93, aí eu disse, eu me naturalizo suíço. Me naturalizei suíço, entrei na política, logo fui eleito vereador. E fui eleito vereador 3 vezes, e com um nome, que eu me chamo Serachuk, que muita gente diz assim, mas esse não é um sobrenome daqui. Eu digo assim, mas é bem daqui, porque eu já sou suíça antes que o senhor tenha nascido, sabe? Então, é bem daqui, porque eu já sou suíça antes que o senhor tenha nascido, né? Eu brinco, né? Essas coisas, né? E eu entrei na Câmara de Vereadores e fiz o trabalho junto com o Partido Socialista, com a esquerda, o Partido Comunista, com os Verdes, né? Em Lausanne, a gente conseguiu uma maioria aqui, que a gente já tem há muitos anos, a maioria municipal aqui. Aqui a maioria municipal o executivo aqui são 7 municipais e um prefeito. O executivo é 7, como se fossem 7 ministros do prefeito, mas todos têm tem igualdade, né? E a Câmara de Vereadores de Lausanne são 100 vereadores. Nelson, você Quer ficou dizer, rico como vereador? riquíssimo, porque é um vereador para 1.400 habitantes. O vereador aqui, ele recebe, é o que chama aqui parlamento de milícia. O parlamento de milícia quer dizer que você é voluntário. Você é voluntário, você recebe os jetons de presença na Assembleia Legislativa. E você recebe também pelas comissões em que você trabalha. Mas isso é derrisório. Quer dizer, você tem que trabalhar para viver, a 100%. E o que a gente recebe como jetão de presença e tudo nas comissões de trabalho, a gente dá para quê? Para o partido. Porque o partido precisa uma secretária, precisa imprimir jornal, precisa isso, precisa aquilo, precisa pagar aluguel e tudo, né? Então, é para a sobrevivência da nossa legenda, do nosso partido, né? Então, você acaba gastando do teu bolso para ser vereadora. Mas o vereador aqui é o que mantém a democracia na Suíça, é essa democracia direta, de proximidade. É uma democracia de proximidade porque você não ganha nada sendo vereador, em qualquer cidade de Lausanne. Quer dizer, é um trabalho mais militante do que qualquer outra coisa. E você tem um contato de proximidade com a população. Aqui, vereador anda de ônibus, deputado anda de ônibus ou de trem.
o presidente aqui da Suíça, a confederação, anda de trem, não tem segurança, não tem essas coisas todas, né? E é o regime capitalista. E é o regime capitalista. Nós temos uma salvaguarda, que é uma democracia representativa, mas que, ao mesmo tempo, há uma democracia direta, que é o direito de petição, é o direito de referendo e é o direito de iniciativa popular. E o referendo obrigatório. Se o parlamento suíço ou o governo federal suíço quer mudar uma vírgula da Constituição aqui, tem que consultar o povo, senão não muda. Se quer comprar aviões de combate, tem que consultar o povo que vota. Quer dizer, tem orçamentos que é o povo que tem que dar aprovação. Então, aprendendo da Suíça, também eu aprendi com os refugiados políticos. Porque em cada país, apesar de que tem ditadura, tem democracia representativa, que persegue gente também, democracia representativa. Você vê o caso do Brasil com o Bolsonaro, né? Tem até o Willis, que saiu do país, e tem até refugiado político brasileiro, né? Fora do Brasil, né? Com a era bolsonarista, né? Então, a gente aprende também com os outros como é que eles vivem no país deles, o que é comunidade nos países deles, qual o poder que tem uma comunidade, um coletivo, quem representa esse coletivo, se é um chefe de aldeia, se é um poder coutumier, como se diz, por costume, né? Ou é por eleição, é por democracia direta ali que se decide, né? Porque muitas vezes, por exemplo, você pega em situações, em países africanos, o chefe de aldeia é o cara que tem que distribuir tudo que ele tem. Ele recebe bastante dos outros, tal, coordena isso, aquilo, mas ele não pode ficar rico, ele não pode ostentar. Ele é o pai de todos, de uma certa maneira, né? Então, isso existe na realidade, sabe? Em muitos países do mundo, né? Agora, outra coisa é a democracia representativa, né? Que nos trouxeram de Platão, da Grécia e tal. Eu sempre oponho o Platão ao Clisthenes, né? O Clisthenes, ele dizia que se uma pessoa poderia ficar no poder, ser eleita, somente um ano na sua vida. E que seria uma rotatividade. E que ninguém teria o tempo de roubar e ficar rico, de roubar a comunidade. Né? E de se assentar, ficar a pé no poder e não querer mais sair. Quando a gente tem deputado aí no Brasil, senador, que já estão há mais de 30 anos, sabe? E que não deixa o lugar deles para uma nova geração, para a juventude e tal, né? E, bom, eu aprendi, então... Diga. Não, pode terminar, pode concluir. Eu aprendi muito com a minha trajetória, fugindo do Brasil para o Chile, para Portugal, aqui na Suíça, os países europeus, né? Mas também aprendi muito olhando para leste, porque eu sou de origem ucraniana. Então, você pega essa situação ucraniana hoje, né? Que mexe com toda a geopolítica planetária, né? Porque nós estamos vivendo numa fase em que a necessidade urgente da multipolaridade. Porque eu vou te dizer uma coisa, os americanos, eles pensam que eles são os reis do mundo, que eles detêm toda a tecnologia, os europeus também, eles colonizaram metade do mundo, os americanos têm 360 bases no mundo inteiro, fizeram guerra no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia, estão metidos agora no Sudão, estão metidos na Etiópia, estão se metendo em toda a África, né?
quer dizer, estão metidos nos países árabes, né? Então, eles estão, como se diz, perdendo a velocidade. Pelo seguinte, basta você ver a mobilidade humana. Você pode botar fronteira em qualquer país do mundo. As pessoas passam as fronteiras. Você pode usar a mão de obra barata, como eles usaram na China, durante 30 anos, mas a mão de obra, física, atrás dela tem um cérebro. E esse cérebro aprende. E esse cérebro desenvolve. Desenvolve a física, a química, a biologia, as matemáticas, né? E se torna autônomo pouco a pouco. Então, o que aconteceu com o desenvolvimento chinês? O Deng Xiaoping não disse: o que interessa não é a cor do gato. O que interessa é que ele pegue rato. Ponto. E vai em frente. O Mao Tse-tung tinha dito: uma tigelinha de arroz por dia é por chinês. Veja a potência que se tornou a China. Veja a potência tecnológica também que é a Rússia, em certos domínios. A China, a própria Coreia do Norte, onde a guerra de 1953 foi a guerra do Napalm. Ali morreram 1 milhão de soldados chineses, 1 milhão de soldados russos. Pyongyang, a capital, recebeu uma bomba por cada habitante. 400 mil bombas. Vejam o que fizeram no Vietnã. Vejam tudo isso. Quer dizer, o que é o Império Americano? Atlântico e Pacífico. E de expansionismo. Eles chegaram como salvadores da Primeira Guerra Mundial aqui, chegaram da Segunda Guerra Mundial. Mas quem derrubou o nazismo foram os soviéticos, do jeito que eles eram, que era uma ditadura stalinista, mas que perderam 25 milhões de pessoas. 25 milhões. E a União Soviética, a Rússia, sempre foi um país que nunca se conseguiu conquistar, desde os cavaleiros teutônicos, desde o Império das Duas Nações, da Lituânia, a Polônia, desde o Napoleão, desde o Hitler, nunca se conseguiu conquistar até hoje. Então, o que aconteceu na Europa? A União Europeia, o que acontece? Cai a União Soviética em 89, mas a União Soviética caiu de podre por dentro, não foi por fora, sabe? E foi numa tentativa de fazer reformas, né? E tudo isso do Gorbachev, que não pediu nem que os americanos assinassem tratados, essas coisas todas, né? Aí quiseram botar a mão na Rússia, em toda a região, com capital e tudo, e privatizaram tudo e tal. E só que a coisa não foi bem assim, porque começaram a expandir a OTAN, a NATO, né? A Organização do Tratado Atlântico, para os países que eram ex-república soviética e países do Pacto de Varsóvia. O que mais se expandiu na Europa foi a OTAN, que se expandiu mais do que a própria União Europeia. Depois que a OTAN chegava, depois vinha a União Europeia atrás, sabe? Então, o que acontece? A Ucrânia, que é um país que foi uma das repúblicas socialistas soviéticas importantes, porque eles também eram uma república comunista, né? Eles ficam balanceando entre oeste e leste, né? E surgiu esse anticomunismo primário, um comunismo que já não existe mais na Rússia, né? E se levantaram essas forças nazistas, colaboracionistas do nazismo, que é o Stefan Bandeira, que foi um grande criminoso de guerra, né? Nazista, que era ucraniano, comando nazista, que trabalhou mão na mão com Hitler,
que trabalhou mão na mão com Hans Frank, que foi governador-geral da Polônia, nazista, que criou o conceito de solução final. Stefan Bandeira, ele é responsável por mais de 300 mil mortes de judeus, de democratas, de comunistas, de deficientes físicos, de antinazista, na região de onde veio meus avós. E ele tem uma avenida hoje em Kiev de 14 quilômetros. E mais um outro, um que era um nazista polonês, tem o nome de uma rua em Kiev. Quer dizer, quando o Putin fala da desnazificar a Ucrânia, ele não está mentindo, não está inventando coisas. Eu conheço isso porque eu tive 13 vezes na Ucrânia e eu recebi a nacionalidade ucraniana em 92. Eu conheço muito bem a Ucrânia. E eu conheço a Ucrânia porque, quando foi eleito Yanukovych, em dezembro de 2009, eu estava na Ucrânia. Quando o Lula foi assinar acordos bilaterais com a Ucrânia, encontrei o Lula em Kiev. E em 2010, começo de 2010, eu estava na Ucrânia quando foi eleito Yanukovych, que vinha da região do Donbass. E ele foi deposto em 2014 por um golpe de Estado, fomentado pelos americanos. A Vitória Nuland, que teve aí no Brasil, o senador Mackay, filho do Biden, toda essa gente, Itália, sabe? O Yanukovych ficou presidente de 2010, 11, 12, 13, até 2014, quando fizeram o golpe de Estado. Faltavam 8 meses para as eleições e deram um golpe de Estado. Violentíssimo, do batalhão de Azov, desse pessoal bandeirista, nazista e tal. As pessoas que mataram na casa dos sindicatos em Odessa, mais de 40 pessoas saltando do quarto andar do edifício, eles botaram fogo na casa dos sindicatos em Odessa, em Kharkiv, Mariupol, houve massacres. Aí eles revogaram o Estatuto das Línguas na Ucrânia. A Ucrânia é um país multiétnico. A Ucrânia, 60% das pessoas falavam russo, e tem toda essa região onde a Rússia ocupa hoje, que é tudo região russófona. O oeste e o sul da Ucrânia, todo o Mar Negro. Quer dizer, aí eles dizem, não pode mais falar russo, não pode mais botar etiqueta nos produtos em língua russa, não financiamos mais escolas primárias em russo, nem em húngaro, nem em romeno e nem em búlgaro, que são minorias. Da Ucrânia saíram mais de 600 mil húngaros. A Hungria não fornece armas para a Ucrânia, a Hungria quer a paz, como o Brasil quer a Hungria, né? Então, criaram essa situação para se aproximar a OTAN da Rússia. Esse sonho americano de conquistar a Rússia, que é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados, 2 vezes o Brasil, quase 2 vezes os Estados Unidos, com riquezas minerais incríveis, né? Quer dizer, chegar ali e desarticular a Rússia. Porque com a chegada do Putin no poder, o Putin diz, espera aí, aqui está tudo pertence para os estrangeiros, o petróleo, o gás, isso, aquilo, foi tudo vendido aí a preço de banana. E aqueles oligarcas, o Putin botou todo mundo para correr e reestatizou tudo e criou sua própria oligarquia. O Putin, a Rússia é um país capitalista também, com sua própria oligarquia, mas controlada pelo Estado. Enquanto que a Ucrânia se tornou um país oligárquico, que a oligarquia controla o Estado. Tanto é que, quando eles deram o golpe de Estado, quem foi eleito? Poroshenko, que era o oligarca do agroalimentar ucraniano.
cara multimilionário. Depois puseram esse palhaço aí do Zelensky, sabe? Que era um ator de série B, né? Então, essa situação tá que já no ano passado, em 2022, antes que a Rússia entrasse na Ucrânia, em final de 2021, a Ucrânia estava preparando uma ofensiva no Donbass. Por que o Donbass se revoltou? Porque o Donbass se revoltou porque é uma região russófona, porque Yanukovych vinha dessa região e que proibiram o russo. Se revoltaram e pediram autonomia e federalismo. Não pediram independência. Quem pediu independência foi a Crimeia, onde 90% da população é russa na Crimeia. A Ucrânia nunca se interessou pela Crimeia. O que interessava a Crimeia para a Ucrânia, sabe o que era? Receber o preço do aluguel, que ele alugava as bases para a Rússia, recebeu o aluguel, receber o fornecimento da água, da eletricidade para a Crimeia, vivia de renda. O gás que passava aqui para a Europa, tinha gasoduto que passava pela Ucrânia. A Ucrânia recebia $1 bilhão por ano só de pedágio da Rússia. Aí vai oprimir os russofones, em nome do revisionismo histórico, do direitismo neonazista, né, da pureza étnica, da pureza linguística, coisa que não existe mais. É como se o Raoni dissesse: bom, vocês tudo branco, negro, são tudo estrangeiro. Volte para a África, volte para a América, para a Europa, para a África, e deixem a gente livre aqui. Esse terreno aqui é nosso, sabe? Imagina, né? Chegar a esse ponto. Então, essa guerra, já em janeiro do ano passado, houve uma tentativa de golpe de Estado no Cazaquistão. O Cazaquistão tem uma grande fronteira com a Rússia e com a China. O que o Cazaquistão tem? Urânio, petróleo, metais raros. E o que tem na fronteira do Cazaquistão com a China? O maior porto seco do mundo. Um porto seco. É a Rota da Seda. Da China, Cazaquistão, Rússia, vai até Lisboa. Os três. Quer dizer, por aí passam as exportações e as importações da Rússia e da China. Ademais, o Cazaquistão tem fronteira com a China, onde está o povo uigur. Por que eles descobrem o povo uigur na China e não descobrem os Yanomami no Brasil? Porque os uigur estão a cavalo entre o Cazaquistão e a China, é um povo muçulmano, e que se diz oprimido pelos chineses, que são a maioria, mas na China tem 50 etnias, na Rússia tem 90 e poucos, né? Então, o que acontece? Essa região onde estão os uigures, cabe lembrar que o regime comunista chinês tinha a política do filho único, mas as minorias étnicas tinham o direito a ter mais que um filho. E os uigures se reproduziram, tiveram sempre mais do que um filho. Não teve esse controle. Então, o que acontece? Essa região também foi se desenvolvendo, porque a China se desenvolve em todas as regiões. Mas o que tem ali? Tem o deserto de Kobe, metais raros, petróleo, tudo. E desmembrar essa parte da China. Dar o golpe no Cazaquistão, que não deu certo, deu para trás e não deu certo. Aí você pega as sanções contra a Rússia. Primeiro o gás, depois não sei o quê, aí explodiram aquele gasoduto pelo Mar do Norte e tal, não sei o quê, né? Aí depois, vamos também fazer sanções, não importamos mais ouro. A Suíça, que consome muito ouro, porque utiliza muito na indústria, na relojaria, em tudo que é coisa, quer dizer, aí a Suíça começa a comprar ouro de quem? Da Inglaterra, que importou da Rússia.
E a Suíça tem que aplicar sanções. Aí, o petróleo russo, não importa mais petróleo russo na União Europeia. Aí, quem aumentou de 30% as importações de petróleo russo? A Índia. Quem está importando petróleo russo? A China. Quem está importando petróleo russo? A Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e a Índia refinam o petróleo e vendem para a Europa. Quer dizer, virou comércio triangular. A Rússia exporta ouro, metais, fertilizantes para a Índia, para a Arábia Saudita, que exporta para cá. E a gente paga o ágio, tudo isso, por isso que a vida está ficando cara, porque a inflação. Agora, em Tóquio, lá, em Hiroshima, decidiram de boicotar, fazer sanções contra o diamante russo. Não vão mais, União Europeia e Estados Unidos não importam mais diamante russo. Quer dizer, as sanções vêm pouco a pouco, depende do que eles querem, sabe, né? Segundo os interesses. E quem que vai importar diamante russo? Os árabes, a Índia, a China, e vão exportar. Ademais que são produtos que são intraçáveis. Intraçáveis. Você não pode saber se o ouro é de origem russa ou sul-africana, ou brasileira, ou congolesa. Nelson, Nelson, é por isso que os árabes mandam as joias, né, de diamantes aqui para o Brasil, né? Pois é, por isso que manda, né? Dá de presente, diz, bom, a refinaria é nossa, né? Porque a gente precisa refinar o petróleo russo, né? Então toma aqui uns diamantes aí que a gente comprou lá da Rússia, do Putin, né? Tá aqui de presente, né? Mas dá a refinaria pra gente, né? Tal, né? E assim é o mundo, né? A geopolítica mundial. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que a questão hoje está em que eu dou um exemplo. Bom, eu dei esse exemplo das matérias-primas. O Brasil precisa de fertilizante da Rússia, o Brasil precisa disso, precisa da aeroespacial, precisa de um monte de coisa. Da China também, são clientes também. É um comércio internacional, mas não é só comércio de produtos, é também intercâmbio. Intercâmbio de saberes, livre circulação das pessoas, sabe? De estudar, o cara que vai estudar na Rússia, se torna engenheiro, volta para o Brasil, russo que vem trabalhar no Brasil, e chinês, etc. O país que mais está, as grandes universidades hoje, que mais atrai gente, são as universidades chinesas. Eu dou um exemplo, por exemplo, os chineses que estão sendo sancionados, boicotados pelos Estados Unidos. Você sabe que os engenheiros coreanos do sul da Coreia e de Singapura e do Japão, quando eles tiram férias, sabe onde é que eles vão? Eles vão trabalhar na China. E levam, claro, todo o saber deles, os segredos deles. Hoje ninguém consegue guardar segredos de tecnologia. Porque as pessoas, só se você põe os científicos, técnicos, todos em cadeia, incomunicáveis. Por exemplo, a China contrata esse pessoal. A China contrata aviadores, pilotos franceses, alemães, que já estão aposentados e que vão lá treinar a gente. Como é que você pode impedir isso? Você vai amarrar, a pessoa se aposenta, aí você bota um bracelete eletrônico com uma bola de ferro na perna dele para ele não subir num avião, sabe, para poder viajar. As fronteiras hoje não seguram mais ninguém. Que a China seja um país comunista, de partido único, tal, todo mundo sabe.
Agora, como é que vem 16 milhões de chineses por ano vem fazer turismo na Europa e ninguém pede asilo político e todo mundo volta para lá? Como é que acontece isso? Como é que os russos vinham para cá fazer turismo tal, e voltavam para o seu país, se o Putin é um autocrata ditador? Os próprios árabes, pessoal, todas essas classes médias. Porque surgiram classes médias no mundo inteiro, sabe? Surgiram. Agora, a questão toda para nós está nos direitos humanos fundamentais, na livre circulação das pessoas, sabe? Nas garantias de vida, de democracia, de liberdade, de expressão, de manifestação, né? O Stefan Hessel dizia que escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que do alto dos seus 90 anos, escreveu um livro que é intitulado Insurjam-se, Insurjam-se pelos direitos fundamentais da pessoa humana, pela democracia, pela liberdade de expressão, de circulação e tudo. Ninguém segura a humanidade. No Mediterrâneo, em 10 anos, morreram entre 25 mil e 30 mil pessoas tentando atravessar esse mar, fugindo da miséria, da fome, dos conflitos, das guerras. O que foi semeado no Afeganistão pelos americanos durante 20 anos, o que foi feito no Iraque, sabe? O que foi feito na Síria, na Líbia, nesses países todos, é horrível. E o que se está fazendo na Ucrânia é horrível. Ali já houveram mais de 200 mil mortos. Entre 2014 e até a invasão russa, já tinham havido entre 15 e 23 mil mortos e 1 milhão de pessoas que tiveram que deixar seus lares. A Ucrânia, com a invasão russa, 7 milhões de pessoas saíram da Ucrânia. 7 milhões, sobretudo de mulheres e crianças, que nunca mais vão voltar naquele país que está sendo destruído pela guerra. Pela guerra por interesses rasteiros, sabe? Por interesses do Império Americano, por essa superpotência, esse gendarme do mundo, que está levando toda a Europa pela ponta do nariz, sabe? Botou a gente numa guerra. Hoje, o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca disse que queria criar um grupo para discutir sobre a paz entre a Rússia e a Ucrânia, onde esteja o presidente da Índia, o Lula e a China. E os outros que são favoráveis à Ucrânia. 3 que não são favoráveis, que são neutros, e outros, para discutir de uma paz na Ucrânia. Porque os Estados Unidos decidiu livrar aviões F-16 para a Ucrânia e hoje já atacaram território russo. E com aviões F-16 vão atacar a Crimeia, as bases de Sebastopol. Aquilo vai incendiar ali. E a gente pode ter, sabe o quê? Talvez não bomba nuclear, mas acidente nuclear, porque a Ucrânia está cheia de centrais nucleares. E um acidente nuclear, ali, uma bomba que cai numa central nuclear, é toda a Europa contaminada, como foi o caso de Chernobyl em 1986. Né? Então, a questão toda está em aceitar um mundo multipolar. Eu acho que a mensagem do Lula é muito correta. O Lula está muito bem assessorado pelo Celso Amorim, que tem uma experiência de relações internacionais muito grande, sabe? Agora, a única coisa que eu peço para o Lula é a integração latino-americana, porque é o momento, nós temos governos populares,
na Colômbia, no Chile, na Argentina, né? A Colômbia é importante, na Venezuela, na Bolívia, alargar esse Mercosul, do México para o sul do México para cá, do sul do Rio Grande até para baixo, sabe? E fazer um trabalho de unificação multipolar da América do Sul, da América Latina, abrindo as fronteiras para as pessoas, circulação das pessoas, mercadorias, intercâmbio cultural, bolsas de estudo, pesquisa e tal. E com a África do Oeste, que está na nossa frente ali. E esse é o nosso futuro, Brasil. Esse é o nosso futuro, Brasil, nesse clube das grandes potências, que são a China, a Índia, a Rússia e a África no seu conjunto. Porque daqui 20 anos a África será o continente mais populoso do planeta. Mais populoso do planeta. A Angola, por exemplo, o presidente da Angola, eu vi uma entrevista com ele, a Angola é um país que tem muita água. A Angola, 80% da energia consumida na Angola é renovável. A Angola exporta petróleo, mas ele utiliza eólica e energia elétrica de barragem. E o presidente dizia: Angola tem a capacidade de dar de comer para 800 milhões de pessoas. Então você pega o Angola e o Brasil, que são duas potências agrícolas, que a única coisa que no Brasil tem que acontecer é banir as pesticidas, inseticidas, etc. e tal, para que o Brasil seja aceito no mundo, porque o movimento ecológico e orgânico está se desenvolvendo, e para ter acordo do Mercosul com a Europa, com a Suíça, tudo, é banir essas pesticidas, inseticidas e tudo, e ver quais são as condições de exportação para a Europa, para isso tudo. E Angola pode trabalhar junto com o Brasil, inclusive a nível de produção e de preços. Né? Países como assim, o Congo, né? E esse comércio sul-sul, o Congo é uma potência, Angola também é uma potência, a África do Sul é uma potência, a Nigéria, o país ultrapovoado, né? Então, desenvolver essas relações, porque o mundo não é só Europa e Estados Unidos. Talvez o poder do capital esteja aqui, mas o capital também o que é? É papel. O papel é imprimir dólar. Ó. O país mais endividado do mundo é os Estados Unidos. Hoje você faz comércio com yuan, com rublo, com ouro, sabe? E com outras moedas, né? Não estou te escutando. Ok, Nelson. É o seguinte, nós, infelizmente, estamos quase terminando, né? O nosso tempo havia sido organizado para não ultrapassar não mais de 1h30, né? Já chegamos nesse top. Então, é o seguinte, eu acho que teríamos que ouvi-lo muito mais, né? Pela sua experiência e pelo que você acompanha, né? Em termos de conflitos, né? De geopolítica, né? E você, eu acho que nos demonstrou aí que não existem bandidos e mocinhos na geopolítica, né? Existem grandes interesses estratégicos das potências, né? Que inclusive mascaram muito em nome de ideologias até positivas, como seria o caso da questão da democracia, mas que acobertam interesses, né? Políticos, estratégicos e econômicos, principalmente, né, dessas grandes potências e que vão orientando, né, seus interesses, enfim, as suas intenções estratégicas em relação às fontes dos recursos naturais, né, e justamente a questão da acumulação do capital, né? Acho que essa é uma dimensão, digamos, estruturante, né, das relações internacionais, mas você também nos trouxe lições de humanidade fantásticas, né?
não só pela sua experiência, mas por aquilo que você tem também se inserido e participado, principalmente nas questões humanitárias, nas questões migratórias e de refúgio, né? Quer dizer, a globalização não é só do capital, né? Como você falou, é das pessoas também. Só que essa globalização das pessoas repõe uma questão estrutural da pobreza e da desigualdade entre as nações, né? Então, esses aspectos, acho que eles estão no cerne da discussão das relações internacionais, né? Então, antes que a gente ouça as tuas últimas manifestações, aí eu gostaria de agradecer, então, àqueles que nos acompanharam até agora, algumas mensagens, né, no chat, feitas pelo Nicolas, o Tautê, a Maria Alves, o Rafael, o Washington Santos, a Juliana, o Erivaldo, o Tobias, o Cleiton, a Ivete, né? Que de uma maneira ou outra manifestaram também as suas opiniões, né? Muitos elogios à sua fala, né? E antes, então, das últimas saudações, eu lembro aos que nos assistem que no próximo dia 5 de junho estaremos apresentando nova entrevista com a socióloga, professora e doutora, professora titular do NEPAM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, professora Leila da Costa Ferreira, que abordará o tema da crise climática e o papel das grandes potências e dos países emergentes. Então, Nelson, a gente gostaria de coração agradecer, né, pela tua intervenção já de altas horas, né? Altas horas na Suíça, já é de madrugada, né? Aqui ainda são 9 horas e Aqui é 10 2 minutos. horas, né? Isso. Então, a gente deseja a você bom descanso, né? E continue nessa batalha aí, né? Eu sempre digo para vocês, tem que escrever todas essas suas experiências, embora você tenha feito, organizado muitas publicações, né? Particularmente, eu lembro daquele livro que me marcou muito, que se chama, que são depoimentos que se organizou dos refugiados e imigrantes na Suíça, né? Levoix Clandestine, Documentado. Levoix Clandestine, as vias clandestinas, né? Que são depoimentos de uma humanidade sem ímpar, né? Do Sim, sofrimento humano, né? O migrante é uma pessoa que é, sofre, né? Porque ele foi. traz consigo já a exclusão na origem, né? E ele sofre uma dupla exclusão, né? No país de origem e no país de destino. Então, essas lições de humanidade, elas são fundamentais para o processo educacional. A gente acredita que é pela educação que as pessoas, e a informação crítica, né? Desses processos é que fará com que as pessoas tomem consciência das reais condições e situações pelas quais estamos vivendo mundo afora, eu diria, né? Para não dizer em escala planetária. Então, eu gostaria que você deixasse a última mensagem sua para todo mundo, né? De encorajamento, embora você tenha dito em várias passagens, o que é necessário para as pessoas que têm interesse em questões internacionais, que postura, então, a adotar, né? Que comportamento, então, em relação à vida, à realidade, à ação social, né? Ação política e ação intelectual, né? Então, nosso agradecimento, né? E ficamos em contato para que, em outra oportunidade, se nos traga essas brilhantes análises que você vem nos brindar. Eu acho que as relações internacionais, elas começam conhecendo já o seu vizinho, as pessoas do teu bairro, as pessoas que estão inseridas no movimento social, porque, na realidade, nós somos todos imigrantes e nós somos todos oriundos de partes diferentes desse mundo. O Brasil tem uma diversidade étnica, cultural, linguística fenomenal. É uma riqueza incrível. Aqui em Lausanne se fala 140 línguas nessa cidade. Cada milésimo de segundo a gente está se comunicando com uma parte do mundo. E o fato já de conhecer
um companheiro no Brasil, por exemplo, Dimas, você é de origem italiana, eu sou de origem ucraniana, eu aprendi com você, você aprendeu comigo alguma coisa, né? E é ser curioso, é participar e ser curioso. Porque as relações internacionais começam no nosso meio onde a gente vive, sabe? E com as pessoas que a gente vai conhecendo de outros países, tudo, né? E vai aprendendo com essas pessoas também a realidade do que são esses regimes políticos, que seja ditadura, que seja democracia representativa ou autocrática, isso, aquilo, né? E o que nós consumimos? O que nós consumimos? Quer dizer, vem lá do outro lado do planeta, uma cenoura, ou não sei o quê, uma coisa, um objeto, quer dizer, tem origem, alguém trabalhou isso, alguém fez isso, e por que está sendo exportado, por que está chegando aqui, por que o daqui está chegando lá, sabe? Quer dizer, isso é importante a gente saber. É importante, é a nossa curiosidade também que leva ao nosso, a conhecer, a conhecer. Porque atrás de cada objeto, de cada coisa que a gente consome, cada produto, tem uma pessoa, tem um produtor, tem alguém, né, aí atrás disso, né? E não só o produtor, o distribuidor, o transporte, como ele é feito, como é isso, como chega, a comunicação, como se faz, né? E tudo isso, né? E as nossas elucubrações a nível da chamada internet, né? Das redes sociais hoje, que circula coisas muito boas, mas também muito veneno, né? E isso é toda uma aprendizagem que a gente tem que fazer de discernimento, de conhecimento, né? Porque a única maneira de combater também a falsidade, a enganação, tudo isso é o conhecimento, é o conhecimento. E, infelizmente, as pessoas trabalham, se chacoalham 4 horas por dia no transporte, trabalham sábados, trabalham domingo, ganham mal, as famílias não se reúnem. Por exemplo, uma coisa que a gente conseguiu guardar na Suíça é o domingo aqui é sagrado, está tudo fechado. É dia de família, dia de estar juntos, de comer juntos, de passear juntos, tal. E isso é importante, dia dos amigos também, né? E isso é importante. E eu acho que as relações internacionais é a gente conhecer por quê, como, quando, onde, o que está acontecendo realmente e ver as partes. Por que os ucranianos fizeram isso? Por que os russos estão fazendo isso, tal? Porque tem aquela velha música do Sérgio Ricardo. Toda história que se conta tem mentira dentro. Tem valente que não é valente, tem tristeza que é só cacimba e tem amor que acaba de repente, sabe? Né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, porque isso meus avós me ensinaram, meu pai me ensinou. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu não sou um cara pedante de ficar citando autor, isso, aquilo e tal. Eu vivo intensamente com as pessoas. E eu nunca deixei de participar dos movimentos sociais. E eu acho que é isso que fez a minha saúde e que fez a minha longevidade e de viver, passar por aquilo que eu passei, sabe? Então eu desejo aos jovens de coragem, porque esse mundo também não é tão fácil como foi o meu. O meu mundo foi difícil, sair lá do interior, sabe, como imigrante, né, a capital e depois fugir do país. Mas eu sei que hoje a vida no Brasil da juventude é difícil para encontrar um apartamento, para viver em comunidade, para comer, o preço das coisas, o transporte, a insegurança que existe, sabe? Tudo isso, o preço dos livros, né?
É difícil a vida, mas a gente tem que se agarrar e viver o mais comunitariamente possível, o mais solidariamente possível, e tocar para frente sem discriminações, aberto, de coração aberto para todos os outros. E a gente quer que os outros também abram o seu coração para a gente mesmo, sabe? E a gente vai aprendendo e vai ensinando, vai aprendendo e vai ensinando. E a vida inteira a gente aprende. Vale a Beleza, pena beleza. sonhar, vale a pena sonhar. Perfeito. Agradecido. Então, antes de finalizar, eu queria ler alguns comentários aqui rapidamente, né? Nossa amiga Ivete Caribé da Rocha, né? Ela parabeniza, né, a sua palestra, chama a sua palestra de aula magnífica, né? Perguntam se o sorteio da bolsa para o curso de especialização será feito hoje. Eu conversei com o diretor do IBRAS e ele disse que será feito no dia 5, na próxima palestra, porque eles, de última hora, eles tinham que formatar um sistema aí, né, de um aplicativo para fazer o sorteio transparente e público. Então, não houve tempo, mas será feito no dia 5. Tá? Eles têm um aplicativo que torna transparente a escolha, né? Para evitar qualquer tipo de dúvidas, né? Na seleção da bolsa aí que vai ser ofertada, né? E aí o Elcio Kovaleski faz uma série de, digamos assim, considerações interessantes. Ele diz o seguinte: a fala do professor Nelson faz a memória revisitar as origens do totalitarismo da Hannah Arendt, né? Um texto de Walter Benjamin, né, sobre as experiências dos jovens que foram lutar na Primeira Guerra, e um texto do Hans Magnus Enzensberger, né, no livro comemorativo aos 25 anos da revista Veja, sobre o fato de o desenvolvimento social estar sempre aquém do desenvolvimento tecnológico, né? E ele lança perguntas que eu acho que depois você pode escrever, né? E ele diz o seguinte: na semana passada, o professor e filósofo Paulo Arantes, convidado do programa Diálogos com Mário Sérgio Conte, na Globo News, disse que a guerra da Ucrânia é, na verdade, uma guerra civil, já que envolve países primos ou mesmo irmãos como Ucrânia e Rússia. Ele pergunta se você concorda com essa afirmação, né? E sobre essas grandes migrações de refugiados atuais, né? Exemplos como africanos para países da Europa e mexicanos e sul-americanos para Estados Unidos, se você concorda com esses refugiados que estão cobrando a alta conta das invasões que ocorreram no passado. Enfim, e o Tautê que solicita que essa gravação fique disponível, vai ficar no YouTube para quem quiser, né? Também disseminar para os alunos de Relações Internacionais e outros curiosos e interessados em geral, né? Então, fica essas mensagens aqui, tá? Essa é justamente o acesso à gravação através do grupo do WhatsApp formado, vai ser divulgado aí, né? E eles deixam o telefone, caso não esteja nesse contato, eles dizem pode verificar aqui no chat, né? O número do telefone, caso houver algum outro tipo de demanda em relação a isso. Então, seria isso. Obrigado, né? O sorteio será no dia 5 de junho, aguardamos todos os contatos. E o Cleiton disse que parabéns pelo professor, pelo enaltecimento e oportunidade da referida palestra e qualificação profissional, né? Vamos libertar e construir civilidade para além dos nossos horizontes, né? A Sara também parabeniza, o Naziel, o Leonardo, né? O Elcio novamente, o Cleiton, excelente palestra, etc. Então, acho que a gente fechou com as chaves de ouro, né? Não prefiro ouro ao diamante, embora o ouro também seja problemático, né? Agradecido, caro Nelson, muito obrigado. A gente, Eu só quero acrescentar uma coisa, respondendo. A guerra da Ucrânia é uma guerra fratricida. É uma guerra fratricida. É uma guerra entre um povo que tem as mesmas origens, que é a Rus de Kiev, né, que foi criada, inclusive, pelos vikings, os primeiros 4 zares
foram vikings, nem eslavos eram. Só foi em 1617 que surgiu os Romanov, né? Os tzares eslavos, né? Mas é uma guerra fratricida. Você pega a mãe do Gorbachev, ela era ucraniana. Ou você pega o Bulgakov, o Chekhov, o Gogol, eram ucranianos que escreviam em russo e que hoje estão sendo censurados na própria Ucrânia, o que é um absurdo. Quer dizer, é uma guerra fratricida. E lá onde tem guerra, tem dor e tem ressentimentos durante séculos. Já morreram mais de 250 mil soldados. São 250 mil mães. São quantas viúvas, quantos órfãos e como vai ficar essa história. Isso que nós temos que pensar e pensar nas relações internacionais. Porque toda guerra é evitável. Toda guerra é evitável. E não se pode continuar uma guerra dessa. Tem que sentar numa mesa de negociação e ter que um cessar-fogo. E aí, nisso, o Lula tem razão. Eles estavam gozando do Lula aqui, quando o Lula começou a falar disso, veio da China, não sei de onde, e agora todo mundo começa a falar, sabe? E aí, nesse sentido, o Lula tem uma sabedoria. E toda guerra é horrível. E eu conheci muitos refugiados de guerra. E eu saí do Chile de um golpe de Estado, saí do Brasil de uma ditadura militar, e do Chile de uma ditadura militar. E, graças a Deus, eu vivi no Portugal, que se liberou do colonialismo. Né? E que a Europa, os Estados Unidos, devem demasiado para a África, para a Ásia, os países que foram explorados de uma maneira, colonizados, explorados e tudo. Então é isso. E vamos lá ter boas relações internacionais, né? Boas, né? Harmoniosas. Porque você não negocia com alguém colocando um revólver, um cano de revólver na cabeça dele. Isso não é negociação. E as relações internacionais é negociar quais são os teus interesses, quais são os meus, o que é vantajoso para você, o que é vantajoso para mim, o que pode ser vantajoso para nós dois. E vamos viver junto, e vamos tocar para frente. E não vamos mais destruir esse planeta. Né? Tá aí. Um forte abraço. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos Tchau. que nos acompanharam até agora, né? Tá, muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado. Tá, abração.